Boa tarde. Boa tarde. Os passageiros do transporte coletivo que moram na região sul de Cuiabá viveram um dia de caos. Estão vivendo. A principal empresa que atende a região, a Caribus Transportes, teve a maior parte da frota Camila apreendida por determinação judicial. De fato, Lúcio, e com isso muitas pessoas ficaram sem ônibus. Desde as primeiras horas da manhã não conseguiram ir aos seus trabalhos e muito mais. Tem pessoas que dependem desse transporte. É o que a gente acompanha agora. Revolta e cansaço no ponto final de ônibus do Osmar Cabral, no Cochipó. Milhares de passageiros foram surpreendidos pela falta dos ônibus que ligam o bairro ao centro de Cuiabá. A informação que chegou para eles ainda na madrugada é que havia um problema de combustíveis para a saída dos ônibus da garagem, que fica a menos de 2 quilômetros do local. Os passageiros se revoltaram com a superlotação e decidiram impedir a saída de alguns ônibus. A Polícia Militar acompanhou tudo de perto para evitar quebra-quebra dos veículos. Depois de muita demora, devido aos problemas da empresa, inclusive os problemas judiciais, os moradores passageiros aqui no ponto final do Osmar Cabral ficaram revoltados e eles acabaram bloqueando aqui a principal avenida do ponto final e não deixaram os ônibus sair. Esse veículo estava tentando ir para o centro, mas não conseguiu, e eles continuam aqui mobilizados e revoltados também com essa história toda, porque a empresa não teria colocado o ônibus suficiente desde as 5 horas da manhã para fazer a ligação do bairro até o centro de Cuiabá. Desde as 5 horas da manhã tem passageiros aqui. Isso aqui estava lotado, lotado mesmo. Eu cheguei 6 horas aqui, não tem como pegar ônibus, não tinha ônibus. Por quê? Estão trancados na garagem com a justiça. Mas e nós? Como que fica? A situação ainda é mais complicada para os passageiros que acabaram pagando o ônibus e não conseguiram sair aqui do ponto final do Osmar Cabral. A gente vai chegar aqui, ou seja... Pessoal, vocês estão há quanto tempo no ônibus já? Desde as 6h20 dentro do ônibus. Ou seja, o senhor saiu aqui do bairro mesmo ou veio de outro bairro para cá? Outro bairro, do bairro vizinho. Que esse ônibus já vem lá do acho que é Aricá, né? Residencial Aricá. Eu pego ele ali todo dia. Que horas o senhor tinha que chegar no trabalho? Às 7 horas. Tá, e vocês entraram nesse ônibus, eles chegaram aqui, houve o protesto. Aí a protesto, o pessoal fecharam a rua, não deixaram passar e até agora não resolveram nada. Os pontos de ônibus aqui do Osmar Cabral, essa é a realidade. As pessoas estão por horas esperando alguma condução, transporte para chegar até outros bairros e também na região central de Cuiabá. Para complicar ainda mais a situação também, nem os passageiros conseguem, no caso aí de veículos por aplicativos, porque a demanda é muito grande e as pessoas não conseguem sair do bairro devido a esse problema com os ônibus. Eu vou para a universidade, inclusive eu tenho prova agora de manhã. E o Uber Moto está uns R$30. O principal problema relacionado à empresa Caribus, que não conseguiu colocar ônibus para circular na manhã de hoje, foi justamente devido ao cumprimento de uma medida judicial. O oficial de justiça esteve até o pátio da empresa para apreender mais de 20 ônibus. E esses ônibus, ainda durante a manhã, começaram a ser removidos com um guincho para o pátio, naturalmente determinado pela justiça. De acordo com informações que nós apuramos, esses ônibus foram comprados pela empresa Caribus ainda no processo de renovação de frota de 2021, mas não foram pagos e agora a empresa está devolvendo, ou seja, sendo recolhidos esses ônibus por uma ação de cobrança da Justiça. Por meio de uma nota divulgada à imprensa, a direção da empresa Caribus Transportes alega que foi surpreendida pela apreensão dos ônibus, mesmo estando em negociação com o banco credor. A empresa afirma que teve um atraso ainda maior no pagamento durante esse mês e que está buscando alternativas para minimizar o problema para os passageiros e trabalhadores. Informações de funcionários que preferiram não se identificar revelam que a empresa Caribus deveria ter uma frota de pelo menos 100 ônibus para atender a região, mas que tem em média 85. Os salários estão em dia, mas férias e o ticket de alimentação são pagos com atraso. Um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo acompanhou o cumprimento da ordem judicial.
A apreensão determinada pela Justiça foi de pelo menos 30 ônibus, o que corresponde a quase 40% da frota, o que pode inviabilizar o atendimento da empresa Caribus no transporte coletivo de Cuiabá, impactando milhares de passageiros e centenas de trabalhadores. Todos rodando, a gente já via a população já com dificuldade, imagina menos 40, né? E a gente se sabe se tem mais para ir. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que, após tomar conhecimento da apreensão de 31 ônibus da empresa Caribus pela Justiça, a Secretaria notificou a empresa e determinou, assim, que disponibilizasse veículos reservas para atender os moradores da região sul de Cuiabá. Lúcio, que inclui os bairros Pedra 90, Osmar Cabral, Pascoal Ramos e também o Jardim Industriário. Além disso, o prefeito Abílio Brunini autorizou a circulação de ônibus fabricados em 2013 e 2014 nos bairros afetados para minimizar os impactos da redução da frota desde as primeiras horas da manhã. Abílio Brunini, Camila, também revelou que o ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, sempre ele, deixou uma dívida de 30 milhões com as empresas de transporte coletivo da capital. No entanto, a Secretaria Municipal de Fazenda informou que já efetuou o pagamento de 8 milhões à Associação Mato Grossense dos Transportadores Urbanos, que é responsável por repassar os valores à empresa Caribus. E é ele que dizia o seguinte: olha, vão sentir saudades de Emanuel Pinheiro. Nada disso, né? Não, Lúcio. Na verdade, muita gente não via a hora do mandato terminar, mas infelizmente a herança ainda está aí, tendo que ser enfrentada, né? Herança de muitas dívidas, de rombos e agora a atual gestão. E nós temos que lidar com isso, a população de Cuiabá. Uma herança terrível. Ou melhor, uma herança maldita. Essa é a palavra. E o ex-presidente